alegria do Espírito Santo possa nos conduzir em atenção, oração, né? E que nada possa nos despertar do amor de Deus nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14:6. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos dos Apóstolos 3:15. Vamos abrir em Atos 3:15. Disseste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amém, amados? Nós iniciamos então essa palavra lendo João 14:6, onde Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará ao Pai senão por Jesus. E nós continuamos a leitura em Atos 3:15, onde fala que dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ou seja, desta maneira, assim sendo, consequentemente, matamos Jesus, o autor da vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas como assim nós matamos Jesus? De que maneira nós matamos Jesus? Nós vamos entender um pouco sobre isso essa noite, sabe, amado? Vamos entender um pouco sobre essa passagem, sobre o que Deus nos revela, sobre o que tem acontecido muitas vezes e que tem passado desapercebidos por nós, debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz, como diz a frase, né? Mas às vezes nós matamos Jesus, sem que perceber às vezes. Nós já estamos cansados, né, de ouvir tanta desgraça, tanta coisa acontecendo, tanta coisa mal. Você liga a televisão, é só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Os jornais, as rádios, televisão, né? Todas as fontes de notícias, elas parecem ganhar a nossa atenção com as notícias de desgraças total. Elas nunca anunciam algo que nos traga uma paz verdadeira. E isso parece comum hoje, nos dias de hoje. São anunciados pessoas mortas de todas as maneiras, pedofilia, crueldade, doenças, briga, ódio, falta de amor ao próximo, auto-injustiça. O mundo é dos espertos, a pornografia, as drogas e muito mais. Isso é o contexto do mundo em que nós vivemos hoje. Não se fala mais de amor, não se fala mais de perdão, não se fala mais de Jesus. O autor da vida parece que meio que morto, parece que meio que distante no coração das pessoas. As pessoas não conhecem mais a Jesus, não falam mais sobre Ele, não choram pela sua morte, não se emocionam quando Jesus fala no coração. Nós precisamos desse amor, amados. Precisamos, sabe, dessa sede de amar a Deus, de conhecer a Jesus, de entrar na presença do Senhor,
de agradecer a Ele por mais um dia de vida, pelo privilégio de estarmos aqui. Até mesmo no meio cristão se tornou moda. Todos estão preocupados com a prosperidade, com o que vai ser, o que eu vou ser, o que eu devo ser. Muitas pessoas estão preocupadas numa caminhada desenfreada, sem saber qual é a vontade de Deus. Todos estão em busca de uma realização pessoal, onde tudo vale para ser bem-sucedido. Tudo vale. Nem que isso me custe a minha salvação, a minha alegria de estar no Senhor, nem que isso custe a minha intimidade com Deus. Isso tem sido muito forte nos dias de hoje, sabe, amados? Muitas pessoas deixam de estar aqui, hoje, essa noite, porque acham que tem algo muito mais importante para fazer do que estar na presença do Senhor. Do que tirar algumas horinhas. Eu digo horinhas mesmo, porque é muito rápido o tempo que nós ficamos aqui. E esse pequeno tempo que nós estamos aqui, nós podemos sentir a presença do Senhor. Logo no início, quando o pastor Eliezer leu aquele texto, logo no louvor, as canções que foram entoadas aqui, a maneira que nós nos curvamos diante do Senhor e falamos, olha Senhor, nós precisamos do Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar, o Senhor pode até me usar. Pode até me usar. Esse é Jesus. As pessoas estão sendo enganadas por Satanás e se esquecendo das coisas simples da vida. Estão esquecendo que as coisas mais simples são as mais valiosas. As que realmente têm valor, que nos remete a uma qualidade de vida verdadeira, livre de toda condenação e de toda acusação. Sabe, amados, nós nos esquecemos, muitas das vezes, do valor do pão de cada dia. Da mesa posta. Quantos aqui hoje tomaram café da manhã? Deixa eu ver. Quantos almoçaram? Sabe? Você bebeu água hoje? Tomou alguma coisa? Coisas simples. Mas que sem elas nós não estaríamos aqui. Mas que Deus nos traz a providência todo dia. Coisas simples, amados. Nós não valorizamos, como o almoço que foi feito hoje pelas nossas esposas, pelos nossos pais, a ajuda do filho, lá lavar um talher. Coisas simples, amados. Coisas simples. Que passa desapercebido debaixo do nosso nariz. E que nós nos preocupamos com outras coisas. Nessa busca desenfreada. Por realização pessoal. Tenho convicção de que todas essas coisas têm, de certa forma, tampado os nossos ouvidos e fechado os nossos olhos para o autor da vida, Jesus Cristo. Muitas vezes, nós somos enganados pelo tempo. Muitas vezes, nós somos enganados pela nossa cobiça pessoal, pela nossa realização pessoal. Os nossos olhos nos enganam. E eles nos levam a pecar, nos levam a distanciar de Deus, nos levam a querer mais, ainda mais e mais, realização profissional e pessoal, e ter ainda mais dinheiro, e ter ainda aquilo que, se você tem uma certa quantia, você quer outra maior ainda. Mas nós nos esquecemos de investir na família, no amor de Deus, nas coisas simples, amados. Nosso dia a dia tem sido muita correria, muita fadiga, desgaste mental, emocional e físico. Eu acho que todos aqui passam por isso.
Engraçado, hoje nós temos a internet, a gente chama isso de que informação automatizada, né? Automática, o negócio é rápido. Temos e-mails, e temos telefones, e temos várias formas de nos comunicar, e parece que aí que nós estamos mais arrochados ainda, mais apertados, o tempo não para. Nós não temos tempo para conversar com os nossos filhos. Nós não temos tempo para ministrar nas nossas esposas. Não temos tempos para orar e nem para buscar a Deus. O nosso tempo é curto. A nossa correria nos faz suar, nos cansa, nos deixa abatidos, desanimados. E era para ser totalmente diferente, era para ser, né, era para a gente ter mais 10 horas aí a mais do nosso dia. Passamos desapercebidos das maravilhas do autor da vida. Esquecemos de olhar o sol nascendo. Não valorizamos o ar que nós respiramos. Nós não olhamos mais para o céu e olhamos as estrelas. Nós não contemplamos mais a lua, porque nós não temos tempo. Nós não olhamos a chuva que cai. Não lembramos da alegria de criança quando nós brincávamos nela. E nós éramos felizes. Sabe por quê, amados? Porque na simplicidade das coisas Jesus aparece. Jesus é simples, doce, suave. Jesus é tremendo, é maravilhoso, amado. Jesus é diferente. Ele não se alegra com a desgraça de ninguém. Jesus tem uma promessa para mim, para você. Uma promessa de uma vida alegre, transformada, feliz. Mas se a gente não parar para receber isso, nós seremos sempre muito ocupados com outras coisas, com grandes realizações pessoais, e vamos nos esquecer das maravilhas do autor da vida. Vamos abrir em João 14, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O autor da vida chama-se Jesus Cristo, amado. Muitos de nós, às vezes, ficamos igual Tomé, duvidando dessa certeza, sabe? Muitas vezes nós criamos os nossos próprios caminhos, temos as nossas próprias verdades, mas nós criamos o nosso próprio estilo de vida, mas não sabemos se nós temos uma comunhão verdadeira com Jesus. O autor da vida chama-se Jesus Cristo. Vamos abrir em Atos 3, a partir do 1.
Amém? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: por que fitais os olhos em nós, como se pelo próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. De Sarte, dessa maneira, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós fomos testemunha. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, e que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluias. 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 Encontramos aqui, amados, o autor da vida. Não é por mim, nem é por você, nem é por nós, mas sim por Jesus que nós somos sarados, nós somos curados. É Jesus quem nos arranca do lamaçal e nos faz caminhar e que nos faz andar. É Jesus quem coloca a alegria no nosso coração para que nós possamos pular, para que nós possamos louvar, para que nós possamos engrandecer o nome dEle. É Jesus o autor da vida, amado. É Jesus. É a esse Jesus que nós devemos toda a glória. É a Ele que nós devemos nos animar, nos declarar como apaixonados. É esse Jesus que nós devemos buscar. Sabe, amados, esse homem vivia se rastejando por muito tempo ali na porta daquele templo, pedindo esmola. Ele não tinha muita razão de vida, não tinha muita esperança. Mas ele encontrou o autor da vida nas palavras de Pedro, quando disse: levanta e anda, eu não tenho nada a lhe oferecer a não ser Jesus. Pedro e João tinham convicção de que Jesus era o autor da vida. Nós já estávamos condenados à morte. Mas antes de morrer, Jesus, em seu infinito amor, morreu em nosso lugar. Nós já éramos um povo totalmente condenado. Não era para nós estarmos aqui. Nós já tínhamos sido condenados. Você crê nisso, amado? Você acredita
Erlon, que Deus pagou um alto preço pela sua vida? Você acredita, Erlon? Você acredita, amado? Você acredita, Herbert? Você acredita, pastor Welton? Acredita, Felipe? Então, o seu pecado foi a prova para que Jesus fosse condenado. Se você acredita que Jesus pagou um preço pela sua vida, o seu pecado é a prova para que Jesus fosse condenado à morte. Nós temos provas, e não são poucas. Nós negamos a Jesus quando nós nos colocamos em desacordo total com as coisas dele. Jesus não tinha pecado. Ele assumiu a condenação do seu pecado para morrer em seu lugar. Você tem dúvida disso, amado? Jesus comprou o seu pecado e morreu no seu lugar. Quão grande é o valor que você tem para Deus? Um valor inestimável, que foi pago com preço de morte. Nós devemos nos orgulhar disso. Nós devemos, nos alegrarmos com isso. Em meio a tantas lutas que passamos em nossas vidas, Jesus é o nosso maior exemplo de caráter, amor e graça. Ele é o nosso motivo, a nossa razão de existência, a nossa alegria. Jesus é o motivo de toda a nossa vida. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Jesus é o nosso caminho. Muitos de nós nos encontramos perdidos, sem direção, sem saber para onde ir, qual rumo tomar, sem uma decisão concreta de vida. O que devo fazer? Para onde ir? Qual caminho eu devo seguir? Caminho. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, Ele está lhe dando uma direção, amado. Eu sou o caminho que você deve seguir, que você deve trilhar. Não há outro caminho. Esquecemos do cuidado de Jesus conosco. Mas fica fácil de enxergar isso quando olhamos para as coisas ao nosso redor. Fica fácil a gente entender o cuidado de Deus quando nós respiramos. Quando nós contemplamos a natureza, o milho, a erva. Toda vez que eu entro no site do Grão, eu tenho que assistir aquele vídeo que o pastor Eliezer colocou aqui uma vez. Se vocês não assistiram, assista. Que coisa maravilhosa, quão grandes são as maravilhas de Deus para nossas vidas. Ele é o autor da vida, amado. Jesus é o autor da vida. E Ele nos chama para uma relação íntima e pessoal. Uma relação maravilhosa de amizade, de amor. Jesus está te convidando, olha, caminha comigo, vem comigo. Larga tudo isso que você tem como convicção e passa a caminhar comigo, que eu te mostrarei um caminho sobremodo excelente. Um caminho maravilhoso, onde você vai sentir algo especial, que é de estar na presença do meu Pai. Se podemos contemplar todas essas coisas, é porque Jesus nos deu essa condição. Se os nossos olhos enxergam, se nós podemos sentir o cheiro das flores, se nós podemos caminhar, ouvir, falar, levantar, se nós podemos, ter o privilégio de abraçar os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos pais, é porque Jesus nos deu essa condição. Não importa o que você está passando, amado.
A presença de Jesus acalma tempestades, aniquila o ódio, e o seu olhar nos constrange, nos fazendo sentir pessoas melhores, menos ignorantes e mais amorosos. Sabe, você pode estar passando o pior momento da sua vida. Sei lá qual seja esse momento, seja relacional, profissional, de saúde. Você não vê uma saída. Mas se você olhar para Jesus, Ele tem algo para te dizer. Com certeza o olhar de Jesus, Ele nos constrange. E no meio da tempestade, amado, quando tudo parece perdido, quando você não vê mais saída nenhuma, Jesus acalma a tempestade. Ele é o autor da vida. Jesus é o autor da vida. Não importa o que você está vivendo, Jesus sempre vai te dar uma direção. Aquele homem coxo, por mais que ele estivesse ali por muitos anos, e era um coxo de nascença, né? A Bíblia não fala isso. Deus enviou Pedro e João para poder visitar aquele homem naquele dia. E Deus tem enviado pessoas à sua porta. Deus tem enviado a palavra dele a você. Deus tem se manifestado a glória de Jesus sobre a sua vida. E muitas vezes o tempo nos consome e nós deixamos passar desapercebido as palavras do autor da vida. De quem mais entende de felicidade, de quem mais entende do ser humano, de alegria. Jesus é a força que os humildes encontram para suportar a falta do pão. Como que você acha que uma pessoa passa uma manhã sem tomar café da manhã? Sem se desesperar e roubar e matar? Ou de se estressar a modo de quebrar tudo? Jesus é a força que essas pessoas encontram. Jesus é a força que há no remédio, né, pastor Wesley? O remédio sem Jesus não tem valor nenhum. Jesus, Ele está presente nas nossas aflições. Jesus é a força, é um constrangimento dos julgamentos que muitos de nós fazemos por falta de conhecer o autor da vida. Nós passamos por muitos desses constrangimentos, mas por falta de ter intimidade com Jesus. Por falta de conhecê-lo pessoalmente. O tempo nosso é curto para Jesus. Jesus sofreu o dano por nós. E quantos de nós estamos dispostos a sofrer o dano por alguém? Jesus entregou a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Quantos de nós estamos dispostos a sofrer o dano por alguém, a chorar por uma vida, a orar por ela, a amanhecer o dia ministrando? Quantos de nós estamos dispostos a levar coice, chute? Quantos de nós estamos dispostos a receber um telefone batido por um momento de desespero daquela ovelha, daquela pessoa que você está cuidando? Quantos de nós estamos dispostos a encarar isso? Quando nós olhamos para Jesus, nós nos envergonhamos dessas coisas, amados. Porque Jesus jamais faria isso. Jesus jamais nos abandonaria, como Ele nunca nos abandonou. E nós não devemos nos abandonar as pessoas que Deus nos confiou. Jesus promove a paz para quem se arrepende dos pecados. Ele é o nosso juiz, o nosso consolador, a nossa esperança de conserto, de mudança de caráter. Ele acolhe os arrependidos, despedaça o jugo e se esquece de todas as nossas acusações. Aleluias! Esse é o autor da vida, amados. Jesus. Jesus. Não importa o seu pecado. Se prostre diante de Deus, confesse. Diga: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado. Eu preciso de uma nova razão de vida.
Em Jesus temos a paz que excede todo o entendimento. É o que nós falamos aqui agora, a tempestade pode estar afundando o barco, amado. Mas se tu estiver em Jesus, se você realmente confia em Jesus, você vai estar louvando. E as cadeias podem estar caindo. Você estará louvando. E o pão de amanhã pode faltar, você estará louvando. E amanhã você pode amanhecer morto. Você estará louvando. Porque esse é o autor da vida, Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos todo louvor, toda adoração. E quando nós entendemos isso, amado, fica fácil. Fica fácil se alegrar na presença do Senhor. Fica fácil. Fica fácil receber da unção de Deus. Fica fácil vivenciar isso, amado. Desde que seja verdadeiro. Desde que a sua entrega seja real. Chega, amados. Chega de brincadeira. Chega de disfarçar que ama Jesus. Está na hora de nós nos posicionarmos e falarmos, olha, Senhor, eu te amo verdadeiramente, Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E vida verdadeira. Jesus excede a paz de todo entendimento, amado. Jesus é o nosso amigo fiel, presente nos momentos de angústia e dor. Ele está sempre disposto a nos ouvir, sofre junto com você em qualquer situação. Ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona. E se você tiver dúvida disso, amado, curve a sua cabeça e pergunte, Senhor, onde é que você estava naquele momento? A gente faz muito essa pergunta, né? No Veredas. E as pessoas, elas se encontram, elas começam a entender aonde Jesus estava. Jesus, Ele nunca nos abandona, amado. Nunca. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo, Jesus nunca vai abandonar você. Jesus é o nosso intercessor e Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Não sei o que você tem feito que desagrada a Deus. Mas saiba que Jesus já te perdoou e quer ter um relacionamento transparente com você. Basta que você reconheça que tem pecado contra Deus e se arrependa. Vamos ler João 1. 1 João 1. Do 8. Nós vamos ler 8 e 9. João 1, 8 e 9. 1 João 1, 8 e 9. Eu não sei o que você tem feito que desagrada a Deus. Mas basta que você reconheça que tem pecado contra Deus e que se arrependa. 1 João 1, 8 e 9 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluias. O Senhor tem um compromisso comigo e com você, amado. Ele morreu naquela cruz pelo seu pecado. E Ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Jesus está disposto a te perdoar nessa noite, amado. A ter uma relação verdadeira com você. A ter uma relação íntima, fiel, pessoal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por Ele. Jesus é o autor da vida. Em Jesus encontramos a verdade e a vida de verdade. Eu não sabia o que era isso não, sabe, amado? Eu não sabia o que era isso.
Eu tive várias experiências com Deus na minha conversão até o dia de hoje. E são situações assim que muitas vezes eu achava que ia desfalecer, que não ia dar certo. E Jesus sempre me livrou delas. Jesus sempre cuidou de mim de uma forma especial, amorosa. Eu reconheço diante da igreja que eu também peco, uma pessoa que vem atrás de você. Muitas vezes uma pessoa está precisando de ouvir algo e você está impaciente porque o tempo, a sua correria não te deixa pensar e você dá uma resposta, né, maldita para aquela pessoa. E aquela pessoa acaba não querendo mais saber de Jesus. Ela culpa Jesus, ela se afasta de Jesus. Ela não quer mais compromisso com Jesus. Muitas vezes nós pecamos em várias áreas, sabe? Eu tenho muitas experiências com o Senhor Jesus. Uma delas, eu vou compartilhar bem rapidinho com vocês, foi quando eu fui me batizar. Eu me lembro que era um dia de sábado pela manhã, que a gente que ia se reunir numa chácara. Todos estavam lá, pastor Eli, né, pastor Saonara, muita gente aqui estavam lá. E a gente ficou marcado de eu batizar no dia seguinte. Só que eu tinha um problema muito sério, eu já conhecia Jesus, eu já estava no caminho. E já tinha uns 6 meses que eu estava frequentando a célula, 6, 7 meses. E aí eu me vi com uma obrigação de deixar tudo aquilo que era do mundo para agora passar a servir a Deus definitivamente. Então era um momento de total entrega, não é assim com você? Quando você fala assim, eu vou me batizar hoje, eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Então a gente fica com medo, fica meio receoso. Mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de continuar servindo a Deus? Essas perguntas ficam na nossa cabeça. A gente fica meio que ansioso. E eu fumava ainda. Eu fumei 12 anos, comecei a fumar com 13 anos. Mas olha, eu lembro que eu cheguei na sexta-feira à noite e eu falei assim, olha, Senhor, amanhã eu vou me batizar. Vou entregar minha vida ao Senhor. Mas eu não consigo deixar de fumar. E eu não sei como que eu vou fazer isso. Porque não consigo. Eu lembro que eu falava isso sentado na área, olhando para as estrelas e fumando um cigarro. E eu falava, olha, Senhor, eu não quero ser assim. Tira isso de mim, transforma a minha vida. É uma coisa simples, mas que me incomoda. E no outro dia eu fui batizar e teve aquele dia gostoso com os irmãos, jogamos muito futebol, dei umas caneladas nos irmãos lá, mas foi muito bom. E eu sei que uma semana depois, amados, acreditem vocês, uma semana depois, foi que eu vim lembrar que eu fumava. Foi muito esquisito aquilo. Mas foi uma experiência viva, verdadeira do Senhor. Foi uma semana depois é que eu vi uma pessoa fumando e eu lembrei, eita, eu fumo. Aliás, eu fumava, né? E aí eu olhei aquilo e um amigo chegou, pega um cigarro aí, Cláudio. E eu peguei aquele cigarro meio que constrangido, meio que envergonhado. E eu acendi aquele cigarro. Eu dei as 2 baforadas e fiquei tonto. Parecia que eu estava, sei lá, eu estava em outro mundo. Eu joguei aquele negócio fora e falei, não, isso não faz parte mais da minha vida. Sabe? Nunca mais, amado, eu fumei. Esse é um dos testemunhos do que Deus tem feito na minha vida. Mas se eu for contar, nós vamos passar aqui anos contando. É só para ter um embasamento daquilo que a gente está falando. Amado, se você tem algo para entregar para o Senhor e que te atrapalha de servir a Deus, de amar ao Senhor, de amar ao autor da vida como ele deve ser amado, entregue isso essa noite.
Sabe, amado, coloque na presença do Senhor. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai fazer aquilo que você quer. Não duvide disso, amado. Simplesmente entregue. A nossa vida não tem sentido sem Jesus. Quando temos essa convicção, passamos a viver uma vida diferente, cheia de alegria e paz. Experimente, amado. Experimente. Se você ainda não teve uma experiência verdadeira com Jesus, se você ainda não conhece Jesus, se você quer mudar de vida e ser guiado pelo autor da vida, hoje é o dia. O Senhor está te convidando para isso nessa noite, amado. Não sou eu, Claudemiro, não. É o Senhor Jesus que está te convidando para se posicionar e ter uma relação íntima e pessoal com Ele. Entregue-se ao Senhor. O dia que Deus separou para você, para lhe apresentar o seu Filho Jesus, talvez seja hoje. Talvez você já o conheceu, mas talvez você tenha o desprezado. Talvez você não tenha confiado no autor da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Receba Jesus em sua vida, amado. Deixe que Ele te mostre o caminho, te mostre a verdade e te dê uma vida de louvor e alegria. Que você possa servir ao Senhor com intrepidez e que nada, nada te afaste do amor de Jesus. Receba isso em nome de Jesus, amado. Amém.